Boa tarde, minha gente. Nós vamos continuar a nossa correção. Nós terminamos a atividade, vamos iniciar a nossa tarefa, certo? Eu vou ser bem breve, por conta que o vídeo não pode ficar tão longo, para ficar mais fácil o acesso, tá bom? Olha, eu vou responder cada alternativazinha assim, vamos dizer que umas 2 de cada questão, para não ficar tão extenso, tá certo? Olha só, mas aí vocês já vão anotando, corrigindo, tá bom? Por exemplo, a primeira aqui, ó. A primeira é para vocês classificar quem é que é a base, quem é que é o expoente, quem que é a potência, tá? E de acordo com os nossos conceitos, nós sabemos que diante de uma expressão dessa aqui, nós podemos classificar esse número aqui como base, tá bom? Esse aqui, o número 2, como expoente, está elevado aqui. E a propriamente resposta é a potência. Vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó, para todas essas alternativas aqui. A segunda pede pra gente calcular as potenciações, tá certo? Sempre lembrando das propriedades, tá bom, minha gente? A gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. A gente sabe também que um número negativo elevado a um expoente par é um número positivo. Nós sabemos também que um número negativo elevado a um expoente ímpar é um número negativo, tá certo? Então, se atenta a esses pequenos detalhes. Esse número aqui, ele não é um número negativo, ele é um número positivo. Esse sinal aqui é operacional. E aí nós temos... Só um minutinho. E aí nós temos esse expoente aqui que é par, mas como esse número aqui, ele não é negativo, ele é um número positivo, o que eu vou fazer? Vou conservar esse sinal e resolver a potência, tá certo? Se atentem, um número negativo, ele só é classificado negativo quando ele está entre os parênteses, igual esse aqui. Só esses pequenos detalhes mesmo, e aí vocês já vão anotando aí as respostas e corrigindo, tá? A gente já parte para a terceira questão. Olha, a terceira questão pede pra gente analisar e resolver quem que é verdade e quem que é mentira aqui, de acordo com esses conceitos, tá bom? O quadrado de um número negativo é um número negativo, a gente sabe que não, porque o quadrado de um número negativo, o resultado dele vai ser positivo e não negativo, tá bom? Então, anotem aí que é falso. O cubo de um número negativo é um número negativo? Verdade, agora sim. Está elevado ao cubo é um número ímpar, então o resultado vai ser negativo. O quadrado de um número positivo é um número positivo? O quadrado de um número positivo é um número positivo? Verdade. Olha, ele está elevado ao quadrado, o número é positivo, o resultado vai ser positivo, com certeza. A quinta potência de um número positivo é um número negativo? A gente sabe que é falso. Por quê? Porque a base, ela é positiva, então o resultado vai ser positivo. Se a base for positiva, independentemente se o expoente for par ou ímpar, vai ser positivo e não negativo. Por isso que é falso. A letra E, nós temos um número aqui, ó, menos 200 elevado a 300, e está dizendo que esse número é maior que zero. Verdade? Sim. Porque o resultado desse número aqui, olha, ele vai ser positivo. Qualquer número positivo é maior que zero. F, menos 200 elevado a 301. Agora, esse aqui, sim, vai ficar um resultado negativo. Ele sendo negativo, não vai ser maior que zero, tá certo? Vai ser menor que zero. Então, aqui é falso. A G é falso, porque aqui o resultado tinha que ser 9, positivo. H é falso, porque o resultado tinha que ser 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Aí é verdade, porque aqui o N, ele vai ser par. Então, o resultado fica positivo mesmo. Na J, o N sendo ímpar, o resultado fica negativo também. E a K, qualquer número elevado aqui, ó. Qualquer número não. O zero elevado a qualquer expoente, diferente de zero, ele vai ser sempre zero, tá bom? A quarta, nós temos que responder quais são os números inteiros em que o quadrado resulta em 36.
Se o quadrado de um número, ele sendo negativo ou positivo, nós vamos procurar um número, né, que se enquadre como potência 36. Qual é, gente? Menos 6 e 6. Esse menos 6 elevado ao quadrado vai ser 36, e esse 6 elevado ao quadrado também vai ser 36. Quais números tem o cubo igual a menos 8? Qual é, gente? Só é o menos 2, tá? Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Qual número inteiro pode representar para satisfazer a igualdade? Menos 25. B ao quadrado igual a menos 25, a gente sabe que não existe isso aqui, tá? É a mesma coisa da raiz quadrada com radicando negativo, tá? A potenciação e a radiciação andam juntos e a gente sabe que se nós não temos, né, um número que não seja negativo elevado a um expoente para ele ficar negativo, então não satisfaz essa colocação aqui, tá certo? A gente sabe que todo número com base negativa e o expoente é par, ele fica positivo. Elevado ao quadrado, que é um número par, né, fica positivo e não negativo, por isso que não existe. A quinta, para você representar 5 potenciações diferentes com esse resultado de mais 16, então elas ficam assim, ó. Claro, 16 elevado a 1 fica 16, 4 elevado ao quadrado fica 16, menos 4 ao quadrado fica 16 também, 2 à quarta fica 16, menos 2 elevado a 4, que é um expoente par, fica 16 positivo, tá? Sendo A, o valor de A é esse aqui, menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Podemos afirmar que o valor de A é, aí você vai responder qual é a alternativa, A, B, C, D ou E. Primeiro, resolvendo menos 4 ao quadrado, fica 16 positivo. Conserva o sinal aqui, ó. Vou até colocar aqui o mais. 4 ao quadrado fica 16. Mais por menos a gente sabe que é menos, fica 0. Então, é a alternativa B. Muito bem. A sétima é só para você resolver essas raízes com um pequeno detalhe. Lembrando, não existe raiz com índice par radicando negativo, tá certo? Não existe. O que existe? Isso aqui, ó. O sinal fora do radical. Aí você conserva o sinal e resolve a raiz. Tá bom, meus amores? Esse outro detalhe aqui, se atentem também, olha. Essa raiz cúbica aqui existe realmente, tá? Mas nós temos um sinal aqui fora do radical. Então, você conserva ele, tá aqui, e resolve a raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Separa o radicando aqui, por quê? Porque ele é negativo. Então, separa. Depois, você só faz jogo de sinal. Menos por menos é mais, tá bom? Anotem aí as respostas. Esse exemplo da I é igual da N. A outra questão pede pra gente ampliar essas figuras, baseada somente em uma, nessa aqui, ó, tá? E aí, você primeiro encontra a coordenada e depois que você multiplica, que na primeira figura pede pra gente multiplicar por 3 e depois pede pra gente multiplicar por menos 2, tá? Se vocês observarem, ela está localizada à esquerda do plano, então, é por um número negativo. Observando aqui, olha, a imagem, nós temos como coordenada quem? Primeiramente, o A aqui, ó. Esse eixo Y está somente aqui no ponto 1. Então, quer dizer que o X foi o 0 e o 1 é o Y, tá certo? Então, é a nossa primeira coordenada, tá bem aqui, ó. Depois, o B. O B tá aqui, ó, o X é 1 e o Y é menos 1. Então, B, 1 e menos 1, tá bem aqui, ó.
C, 3 e menos 1. Pronto, já encontrei as 3 coordenadas desse triângulo ABC. Agora, eu vou multiplicar essas coordenadas que eu encontrei aqui, ó, por 3. Eu coloquei até aqui, ó, por 3. Quando você multiplica por 3, aí elas ficam assim, ó. Aí, depois que elas ficarem assim, aí você vai lá pro plano e forma a figura de acordo com elas, procurando uma a uma, tá bom? Depois, você pega essa mesma coordenada e multiplica por menos 2. Aí, ela fica assim, ó. Aí, você procura no plano da mesma maneira e forma a figura ampliada, tá bom? Na nona, é pra gente encontrar a área do terreno do João, né? Porque nós temos o terreno do João, ele é um terreno quadrangular, ele tem 10 metros de lado. E ele quer vender, mas nós precisamos saber qual é a área desse terreno. E nós temos o Pedro que fez uma proposta para ele, trocando 2 terrenos. E os 2 terrenos dele, um tem área de 6, área não, lado, né? 6, e o outro tem lado 2. Pra gente também saber como é que fica essa proposta, nós precisamos saber também a área desses 2 terrenos do Pedro. E coincidiu de uma surpresa aí deles no final dessa conversa. Como foi que ficou essa surpresa? É isso que a gente quer saber. Definindo a área do terreno do João. Se ele tem um terreno quadrangular que tem 10 metros de lado, é só você calcular a área desse quadrado, ó. 10 vezes 10 fica 100 metros quadrados, tá aqui, ó. A área dos terrenos do Pedro, como é que fica? O primeiro terreno com lado 6, 6 vezes 6, 36. Deixa eu ver por que não precisou dar nem de base, nem de altura, porque nós estamos falando de terrenos que tem formato quadrado. A gente sabe que a figura geométrica que é o quadrado, pra gente calcular a área, você só precisa de um lado, né? Lado vezes lado vai dar a área do quadrado, tá certo? E aí, da área do terreno do Pedro, né? A área 2, com 8 metros de lado, aí nós temos 8 vezes 8, 64. Quando a gente somou as duas áreas, né? Que aí formou a área total dos 2 terrenos, coincidiu com a mesma área do terreno do João. Olha que interessante. Foi por isso, né, que houve aí uma surpresa para eles dois, tá? Aí vocês anotem a letra C, porque que eles ficaram surpresos. A 10ª pede pra gente calcular a área de 121 centímetros. Se eu tenho uma área 121, gente, é de um quadrado. É como se você fosse extrair a raiz quadrada desse número, né? 121. Qual é a raiz quadrada de 121? 11. Então, eu tenho como um terreno com um quadrado, se eu tenho uma área 121, então eu tenho um lado 11 centímetros. Da mesma maneira aqui, só que agora você vai usar números naturais, você vai construir essas figuras aqui, ó. Um quadrado com 16 centímetros de área. Quanto é que vai ser de lado? Da mesma maneira, calculando igual na 10ª, ó. Extrai a raiz de 16. Vai ficar 4 de cada lado, tá bom? Aí você faz a figura. Na B pede para você fazer 3 triângulos diferentes que tem área igual a 12. Então, como é que você vai formar esses triângulos? 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. A C é pra gente formar um triângulo com 5 centímetros de área. Área, gente. Se 5 centímetros já é a área, então você tem que ter a base 2. A altura 5, que multiplicados e dividido por 2, ó, vai ficar 5, exatamente 5 centímetros de área. A 12ª pede para você calcular as figuras aqui, olha, né? Como você achar conveniente, tá? Porque a gente vê aqui e percebe que essa figura aqui eu não posso classificar ela como um quadrado, porque eu percebo que nós temos uma extensão aqui, ó. E se eu dividir, aí sim, eu formei um quadrado maior e um menor.
Aí eu vou calcular a área de cada um, tá bom? Essa aqui do mesmo jeito você vai ter que dividir, olha, você tem um triângulo e você tem um retângulo, já calcula diferente. Essa aqui nós temos também um quadrado menor e um retângulo. Divide aqui também, ó. E assim por diante, tá bom, meus amores? Olha, essa aqui tem que ser dividida, tá certo? Essa aqui também tem que ser dividida. Então, vocês fazem as anotações de vocês. Se vocês não conseguirem visualizar aqui, eu vou focar bem aqui, ó. Então, vocês vão ter essas respostas aqui. Vejam se deu com as de vocês. Se não deu e vocês não compreenderam aqui, aí vocês me procurem. Eu não entendi por que ficou 20 centímetros aqui. Por que foi, gente? A gente percebe bem aqui, ó. Eu vou calcular a área primeiro desse quadrado maior aqui, né? 4 vezes 4, 16. Aí, desse menorzinho. Percebam que esse lado completo aqui mede 6. Quanto é que mede, então, esse pedacinho aqui, ó? 2. Ó, exatamente. Esse quadrado aqui tem o mesmo lado desse aqui, ó. 2. Então, 2 vezes 2 vai ser 4. Então, 4 é a área do quadrado menor e 16 é a área do quadrado maior. Somando 16 mais 4 vai ficar exatamente 20 centímetros quadrados, tá bom? Então, dessa maneira aqui, você vai fazer para os outros exemplos. Depois, sempre somando as áreas, todas as áreas, para ficar exatamente desse jeitinho aqui, ó. Certo? A nossa última, que no caso é só um resumo, deixa eu focar, do que a gente viu. Vocês anotem aí, com certeza todo mundo acertou. Tá? Então, gente, a gente fica assim, né? Agora, no próximo vídeo eu vou fazer a correção da unidade 4, tá certo? Nós concluímos agora a unidade 3 e vocês corrijam. Na dúvida, por favor, me procurem. Foi um prazer, um forte abraço.